E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos ver como nós podemos realizar a adição entre frações que possuem denominadores diferentes. E nós vamos ver como nós fazemos esse cálculo por meio da resolução de um problema. E ao resolver este problema, nós estaremos contemplando uma das habilidades da BNCC do 6º ano do ensino fundamental, que se refere a resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Mas antes de irmos para a resolução deste problema, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para o nosso canal e para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos agora analisar o problema. No enunciado nós temos o seguinte: Emerson fez um bolo para dividir com suas amigas e perguntou para elas quanto cada uma ia querer. Suelen disse que queria 1/3 do bolo e Aline pediu 1/4 do bolo. Nessas condições, qual é a fração do bolo que Aline e Suelen comerão juntas? Então nós vamos elencar agora as informações do problema que nós vamos utilizar para resolvê-lo. Nós sabemos que Suelen pediu 1/3 do bolo e Aline pediu 1/4 do bolo. E a pergunta que nós precisamos responder é: qual é a fração do bolo que elas comerão juntas? Pensando nisso, nós precisamos resolver a seguinte operação: 1/3 somado com 1/4. E se nós pensarmos em uma representação geométrica, nós teríamos a seguinte representação, sabendo que Suelen pediu 1/3 do bolo, que aqui está representado em verde, e Aline pediu 1/4 do bolo, que aqui está representado em laranja. Se nós considerarmos essas duas frações, qual é a fração do bolo que as duas comerão juntas? E se nós analisarmos o cálculo que nós temos, aqui nós temos duas frações que possuem denominadores que são diferentes. No vídeo anterior, nós vimos como nós podemos adicionar duas frações que possuem os mesmos denominadores. Mas e quando os denominadores são diferentes? O que nós podemos fazer? Nesse caso, nós não podemos utilizar o mesmo raciocínio que nós tínhamos no caso de frações com denominadores iguais. Mas nesse caso, nós podemos utilizar o seguinte raciocínio: para somar duas ou mais frações com denominadores diferentes, precisamos reescrevê-las como frações com o mesmo denominador, por meio de frações equivalentes. Mas o que isso significa? Reescrever essas frações com o mesmo denominador e utilizando frações equivalentes. Bom, nós vamos escrever uma fração que é equivalente a 1/3 e outra fração que é equivalente a 1/4, de forma que essas duas frações que nós vamos escrever vão possuir o mesmo denominador, e assim nós poderemos realizar a soma. Mas como eu posso reescrever essas frações pensando que elas terão o mesmo denominador, se aqui os denominadores são diferentes? Para determinar a resposta para essa pergunta, nós precisamos pensar nos múltiplos do número 3 e nos múltiplos do número 4. E tendo em conta os múltiplos de 3 e os múltiplos do número 4, nós precisamos pegar um número que é múltiplo dos dois números ao mesmo tempo, porque assim nós conseguiremos escrever duas frações que são equivalentes. E para tornar o nosso cálculo mais fácil, seria interessante que nós encontrássemos o menor número que é múltiplo de 3 e de 4 simultaneamente. Ou seja, nós precisamos determinar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. E como nós queremos determinar o MMC entre 3 e 4, nós vamos listar aqui os múltiplos do 3 e os múltiplos do 4. Ou seja, os múltiplos do 3 são dados por 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. Enquanto que os múltiplos do número 4 são 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente. Então, se nós pararmos para analisar nesta lista, o menor múltiplo de 3 e 4 é o número 0, mas depois do 0, o menor múltiplo que é comum entre esses dois números é o número 12. Então, nós sabemos que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é o número 12. E existem outras maneiras de determinar o MMC entre 3 e 4, mas para resolver este problema nós escolhemos essa, que seria elencar os múltiplos do 3 e o do 4 e analisar qual dos múltiplos que vai ser o menor e vai ser comum dos dois números. Pensando assim, desse modo nós já determinamos que o MMC entre 3 e 4 é o número 12. Então, nós vamos pensar primeiro na fração que Suelen quer do bolo. Ela quer 1/3 do bolo. Nós vamos reescrever esta fração com o denominador 12. Mas para escrever uma fração equivalente a 1/3 com o denominador 12, nós precisamos analisar por qual número que eu multiplico o número 3 para que eu chegue em 12. E eu sei que 3 vezes 4 é igual a 12. Pensando assim, eu preciso multiplicar o numerador 1 também pelo mesmo número. Ou seja, 1 vezes 4 é igual a 4. E assim, a fração 4/12 ela é equivalente a 1/3. E nós podemos pensar na representação geométrica dessa fração, 4/12. Bom, aqui no caso da fração do bolo que Suelen pediu, era igual a 1/3. Era como se ela quisesse um pedaço de um total de 3 pedaços
nos quais o bolo foi dividido. E pensando na fração 4/12, ela representa uma fração que é equivalente a 1/3. Ou seja, se nós pensarmos nessa representação geométrica e se o bolo fosse dividido em 12 pedaços, então Suelen teria pedido 4 pedaços de 12 pedaços no total. E isso equivale a 1/3. E agora nós vamos pensar na fração do bolo que a Aline pediu. Ela pediu 1/4. E nós vamos reescrever a fração 1/4 com o denominador 12. De forma que essa nova fração será equivalente a 1/4. Pensando nisso, nós precisamos pensar 4 foi multiplicado por qual número para que o resultado seja 12. E nós sabemos que 4 vezes 3 é igual a 12. Portanto, nós vamos multiplicar o nosso numerador 1 também por 3, e 1 vezes 3 é igual a 3. Portanto, a fração 13/12 é equivalente a 1/4. E se nós pensarmos na representação geométrica, nós temos que 1/4 representa um pedaço de um total de 4 pedaços iguais, nos quais o bolo foi dividido. Mas e se o bolo tivesse sido dividido em 12 pedaços iguais? Então, ao invés de um pedaço de um total de 4 pedaços, a Aline teria pedido 3 pedaços de um total de 12 pedaços, uma vez que a fração 1/4 é equivalente a 3/12, assim como vocês podem observar aqui nessa representação geométrica. Então, pensando nessas duas transformações das frações que nós fizemos, reescrevendo-as como frações equivalentes, as frações que nós vamos somar são 4/12 e 3/12, uma vez que essas frações são equivalentes respectivamente a 1/3 e 1/4. Então aqui onde nós tínhamos 1/3 somado com 1/4, nós teremos 4/12 somado com 3/12. E agora nós caímos em um caso em que os denominadores das duas frações são iguais. E quando isso acontece, nós podemos apenas repetir o denominador e somar os numeradores. Ou seja, eu vou somar 4 mais 3, que é igual a 7. E o denominador, que era 12, se mantém aqui. Isso quer dizer que elas comerão juntas 7/12 do bolo. E se nós pensarmos em uma representação geométrica, é como se o bolo tivesse sido dividido em 12 pedaços, e nós vamos somar a quantidade de pedaços que Suelen pediu com a quantidade de pedaços que a Aline pediu. Ou seja, Suelen pediu 4/12 do bolo, e aqui nós temos os 4/12, e a Aline pediu 3/12 do bolo. Nós vamos acrescentar esses 3/12 do bolo. E pensando no quanto elas comerão juntas do bolo, se nós somarmos essas quantidades, nós teremos 7 pedaços de um total de 12 pedaços. Por isso que o resultado dessa adição é 7/12. E assim nós já podemos responder a pergunta do problema, na qual nós tínhamos: qual é a fração do bolo que Aline e Suelen comerão juntas? E nós sabemos que elas comerão 7/12 do bolo juntas. E você conseguiu compreender como nós podemos fazer para realizar a soma de duas frações que possuem denominadores diferentes? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação que eu apresentei? Você resolveu este problema de uma maneira diferente? Que estratégia você utilizou? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos discutir e compartilhar ideias a respeito da resolução deste problema e também a respeito de como nós podemos realizar a soma de frações que possuem denominadores diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro das novidades postadas aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Nós temos uma playlist apenas com as operações entre frações. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.